Olá, o programa Gente em Destaque da TV Câmara Jacareí conversa hoje com a atriz Andréia de Medeiros. Muito obrigada pela sua presença e por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, Rodrigo. Uma alegria estar aqui. Vamos começar contando um pouquinho da sua trajetória pessoal, depois a gente entra na parte das artes, também da palhaçaria, também, que você também é componente desse setor, né? Sim. Você é nascida onde? Conta um pouquinho sobre a sua família. Eu sou nascida em Jacareí mesmo e a minha família não tem diretamente um veio artístico, mas de alguma maneira sempre me apoiou e sempre esteve presente, então tenho a felicidade de ter uma família muito próxima. Seus pais são de Jacareí também, não? Meu pai é de Jacareí e minha mãe é São José dos Campos, tudo aqui pertinho mesmo. Aí tem Parente Mineiro, é tudo por aqui mesmo. E os seus pais trabalhavam em quê? A minha mãe trabalhou algum tempo em fábrica, em produção, e depois se dedicou só à educação dos filhos mesmo. E o meu pai foi, por muitos anos, mecânico de manutenção. Ele se aposentou na Johnson. Você tem irmãos, não? Tenho duas irmãs. E uma delas, desde muito pequena, tem vocação para pedagogia. Até hoje trabalha em escola, é uma excelente professora, uma excelente diretora. E quando a gente brincava, ela sempre dava aula para gente. Então eu tinha facilidade na escola, porque eu sempre estava adiantada. E a outra também, muito cedo, ela sempre gostou da área química. Então ela fazia experiência com bichinhos, ela fazia experimentos com os shampoos e tudo mais que tinha lá na hora do banho. Era muito divertido. Tivemos uma boa infância. E o que você lembra dessa sua infância aqui em Jacareí? Você morava em qual bairro? Como é que era essa Jacareí da sua infância? Morava no que antes era o Dindinha e agora virou Jardim América, né? E a gente tinha uma rua que era uma rua que demorou para ser asfaltada. Foi a última do bairro a ser asfaltada. Então, por ser de terra, quando chovia ficava um buraco na entrada. E isso pra gente era ótimo, porque primeiro a gente podia brincar bastante, porque continuava tendo terra e fazia bolinho na chuva, fazia barreirinha e tudo. E também porque não passava muito carro. Então a gente podia brincar na rua e brinquei muito na rua. Brincava, corria, fazia muita bagunça boa na rua. Você estudou onde? Quais foram as escolas que você frequentou? Eu estudei a primeira série num local onde não existe mais, que agora é a JAN. Tinha uma sala de aula ali que funcionava uma pela manhã e uma à tarde. E então eu estudei lá a primeira série porque eu não tinha idade. Eu sou do meio do ano e na época tinha que ter uma questão lá que você não entrava tal. E essa turma meio que formou com o pessoal que não podia entrar nas outras escolas e formou uma única turma lá. De lá eu fui para o Pompilho e no Pompilho eu fiquei até abrir o Lamana. Porque aí quando abriu o Lamana eles transferiram automaticamente alguns para o Lamana, né? E aí fui para lá. E aí no Lamana foi onde eu comecei a tomar contato com teatro, fiz algumas experiências de palco já, foi muito especial. E depois fiz o técnico em mecânica em São Silvestre. E aí depois fui pro Paraná fazer já artes cênicas. É importante ter como você falou, o interesse das artes cênicas começa na escola, né? E os professores são assim, ingredientes muito importantes para a formação do aluno, né? Muito. O professor é uma referência. É a nossa referência. Quando você estuda, quando você está em casa, os seus pais são sua referência. Quando você vai para a escola, o professor é. E aí, quando algum professor te incentiva, seja nas artes, no esporte ou em alguma coisa que de alguma maneira fale com você e você se reconheça naquilo, a tendência de que você continue é muito grande. Então, eu sou muito grata porque eu comecei realmente a definir o que eu queria fazer ainda no ginásio na época, né? E quais foram os professores que mais te fizeram despontar para esse interesse da arte, por exemplo? Foram importantes para a sua formação nesse sentido, né? Nesse sentido, bom, a dona Laís Gulo, é a professora, né? A gente chamava de dona, né? Professora Laís Gulo, que ela fazia uma espécie de contraturno com a gente, a nossa professora de português, mas ela tinha muita vontade de montar peças teatrais. E aí, a gente estava ali para isso, então a gente começou com peças de datas comemorativas, né? Dia das Mães, sei lá, folclore, final de ano. E aí a gente teve esse impulso, eu estava na época na 6ª série, e formou um pequeno grupo que gostava disso. E a gente chegava a ir apresentar em outras escolas, apresentou no Trianon, então era uma coisa que a gente... E aí nos anos seguintes ela não continuou com a gente, porque tem essa rotatividade, né, no estado, ou tinha pelo menos. Mas a gente continuou.
o grupo tinha se formado e, de alguma maneira, esse impulso fez com que a gente continuasse e a gente chegava com a maior, né, para a diretora, nós temos uma peça para apresentar no GINS, né, e gostaríamos de apresentar no Dia das Mães. E a diretora, deixa eu ver a peça. A senhora quer assistir o ensaio ou quer o texto? Aí veio assim, é ótimo. E é engraçado porque nessa época as coisas não tinham os nomes técnicos, mas estavam todas ali. Os ingredientes já estavam, né? Então, você tinha um elenco, mas não chamava elenco. É a turminha. Você tinha... O figurino era a roupa que você pegava de casa, da mãe, do primo e tal, e era um figurino. Você vestia uma roupa diferente, você fazia toda a questão teatral, mas não tinha ainda os nomes, né? Cenário, tudo existia. E aí depois, mais adiante, eu fui descobrindo os nomes e encaixando, assim. Mas, E você era uma criança introvertida ou extrovertida? Então... Diz a lenda que era um problema se eu sentasse no ônibus lá de alguém, a pessoa falou assim, que bonitinha, como é que você chama? Que aí eu desandava a falar, né? Tipo, eu sou André Medeiros, meu pai, a minha mãe... E aí falava tudo. Falei, olha, ninguém passe a senha para essa menina, porque ela vai contar para alguém. E por que você acha que a arte te pegou dessa maneira tão forte, assim, logo no começo, na sua fase infantil? Por que você acha que isso te pegou de imediato? Eu acho que é quase que um reconhecimento, acho que sempre foi, né? De alguma maneira, as coisas que eu vivia quando criança, as brincadeiras, eram muito encenadas já. Eu sempre gostei de encenar desde criança e sempre, eu assistia um filme, por exemplo, e eu me tornava aquele personagem fácil, né? E aí ninguém sabia disso, mas eu andava pela casa com alguma coisa diferente porque eu já era aquele personagem, só que você estava comigo. Ou falava de uma forma diferente, se eu assistisse, sei lá, a vida de um santo. Aí eu saía pela casa falando assim, mostrando as coisas, porque eu achava que eu já era aquele personagem, e assim foi. E as músicas infantis eu gostava de dramatizar também, mas não conseguia me decidir por nenhuma profissão. Se eu fosse ao circo, eu queria estar no circo. Se eu fosse, sei lá, se eu soubesse de uma veterinária na televisão, eu falei, eu quero fazer isso. E aí... Quando eu descobri esse universo do teatro, na verdade eu posso ser todos esses, de alguma maneira eu me realizo em todos eles. Então acho que me completou em vários sentidos aí. E qual que é a sua primeira memória em relação a teatro, em relação à apresentação? Qual que é a sua primeira memória disso? É mesmo na escola ou é na sua casa? A primeira mesmo é um mico, né? Mas assim, era quando chegava a visita em casa. E aí eu falava, você sabia que eu sei fazer? E aí apresentava o que eu tinha aprendido naquela semana. Por exemplo, essa minha irmã aqui, que já estava na escola antes de mim, tal, ela me ensinou o abecedário. Eu não tinha noção do que era, eu só sabia os sons. Eu falei, você sabia que eu sei falar o abecedário inteiro? Aí eu começava a falar o abecedário e não esperava a pessoa dizer se queria ou não, porque também pode ser que ela não quisesse. Já ia direto e tinha isso. Ou, por exemplo, tinha uma música muito comum na época que era o Genival Lacerda, que era aquela coisa que ele dançava e fazia assim com a barriga. E aí, nessa época, eu tinha uma barriguinha muito legal para isso, então eu dançava com a barriga no meio da sala. Então, essas coisas já de muito tempo, assim. E aí você resolve ir para o Paraná fazer esse curso, né, que você falou de teatro, é isso, não? Fui. Aí eu fui fazer artes cênicas no Paraná. Anos 80 ou 90 isso? Isso, anos 90 já. Eu fui de 92 a 95 a minha graduação. E era a primeira turma desse curso nessa faculdade. Era uma faculdade estadual. Eu tinha encerrado o técnico e ia começar o cursinho, porque eu só sabia desse curso, não tinha... Era uma época sem internet, então você tinha o guia do estudante que te dizia lá você ficar procurando as faculdades e tal, né? E aí eu achei em vários lugares e me correspondi no ano anterior, por carta mesmo, com todos eles, perguntando do curso e tal. E alguns me responderam, outros não, mas essa faculdade me respondeu, falou, a gente está aguardando a liberação para essa primeira turma. E aí quando saiu era temporão. Então eu já estava inscrita para fazer cursinho, porque a minha ideia era passar ou na USP ou na Unicamp, mas aí não foi necessário, porque eu já passei numa estadual, que a ideia era não pagar a graduação, porque tinha isso também. Então... E como é que foi o curso? O que você pode dizer da turma, dos professores? Olha, uma professora me marcou muito lá, alguns, mas essa em especial, a professora Mônica Souza Lopes. Carioca, figura. Por quê? Bem figura. E
ela dava, entre outras matérias, ela trabalhava textos dramáticos com a gente. Então, a gente produzia textos. E ela tinha uma condição de, lendo o seu texto, ela sabia que era você. Lendo o meu texto, ela sabia que era eu. E assim, para mim, parecia tudo igual. Mas ela conseguia conhecer pela produção de texto de cada um. E teve um trabalho que eu fui fazendo, era o Teatro Brasileiro no século XIX. Eu fui fazendo um trabalho lindo, lindo, lindo. Aí chegou no final, eu já não tinha mais tempo, tinha que entregar, e eu trabalhava na época para me sustentar, aquela coisa toda. Aí meio que eu dei uma matada. Mas qualquer um passava direto por aquilo. Ela marcou um risco vermelho. O que aconteceu aqui? Eu falei, gente, é muito lindo quando alguém é vocacionado para aquilo que faz. Era uma vocação que ela te verticalizava. Você tinha vontade de fazer o melhor para entregar para ela, porque sabia que ela realmente ia ler e ia te pontuar o que precisava. Muito. E foi nesse curso que você conheceu o Guarana ou foi antes disso? Não, o Guarana eu conheci antes de ir para Curitiba. Porque, na verdade, eu fiquei... em 91, eu entrei no Teatro da Cidade, em São José dos Campos, mas eu ainda morava aqui e fazia o técnico. E aí, foi em agosto eu entrei e a peça estreia em dezembro. A gente fazia Morte e Vida Severina. Foi nessa época que eu conheci. E então, foi muito especial. E aí, tudo isso foi somando, né? Então, aquelas coisas que antes eu não tinha nome, ele começou a me ajudar a pontuar o que era o quê e de que maneira o ator podia se portar em determinadas situações, tanto dentro do palco como fora do palco. Era muito especial. Ele tinha uma formação em filosofia também, então era muito especial porque as conversas eram um nível muito bom, assim, e muito aprofundadas, e a gente ia conversando e ele me passando coisas. Quando eu passei, ele ficou muito feliz que eu ia estudar artes cênicas e tal. Eu falei, nossa, que bom, cara, vai mesmo, tal. E aí o pessoal todo fez aquela festa que eu estava indo, mas eu fiquei pouco tempo nessa época em contato com ele. Aí fui para lá, fiz o curso, e quando eu voltei, é que aí eu começo a encontrar de novo todo o pessoal daqui. Eu lembro que quando eu fiz a entrevista com você, quando você ganhou o prêmio que dá o nome dele, né, Guarana Ramos, sim. Você contou a história de vocês se encontrando no ônibus, assim, queria que você contasse também, repetisse essa história. Porque não dava para combinar, né? Então, assim, eu torcia, porque os dois morávamos em Jacareí e o Teatro da Cidade era em São José dos Campos, os ensaios aconteciam lá na fundação de lá, né? E então, aí a gente ia no sábado e no domingo, eram 2 dias de ensaio e bem puxado, o diretor era bem linha dura e era ótimo, porque era 40 pessoas em cena, se você não tem controle daquilo, fica uma coisa impossível. E aí, então a maior parte dessas conversas acontecia no ônibus, de Jacareí para São José dos Campos, né? Então eu pegava o ônibus e aí torcia para ele também pegar o mesmo ônibus para a gente ir conversando e ter essa oportunidade. E às vezes não retorno também, mas aí a gente já sabia e vinha junto porque queria. Mas era muito especial, sim. Tá certo, vamos fazendo o nosso primeiro intervalo aqui. O programa Gente em Destaque volta daqui a pouco. Até já.